Olá, saudações. O bate-papinho de hoje aqui é bem rápido e tocando em um ponto muito importante que é a saúde física, né? Ela é fundamental para a saúde mental. Não existem duas saúdes, na verdade, é uma só, né? Uma saúde holística. A mente e o corpo estão em harmonia. Então o que eu quero aqui hoje é passar alguns toques para os treinos, né, de cada pessoa. Inclusive para alguns personagens que às vezes estão começando, são pequenos detalhes que, pela minha experiência, eu vejo que passam desapercebidos. Não sei se por desconhecimento ou por não darem a devida importância. Bom, então a primeira coisa, né? Porque na hora que acaba o carnaval todo mundo quer voltar para os treinos, né? Então a primeira coisa é definir o seu propósito de treino. E para isso você tem que analisar, inclusive seu biotipo, algumas necessidades que você pode ter, algumas deficiências. Então definam isso muito bem. O que é que você quer? Você quer só saúde? Você quer aumento da massa muscular, aumento de força? Você quer eliminar tecido adiposo, né, emagrecer, perder peso, perder gordura, né, como comumente dito? Então, defina muito bem o que você quer. Cuidado com algumas propostas que às vezes podem acontecer de dietas mirabolantes, de treinamentos milagrosos, que isso não existe. O treino ele é gradativo e ele é contínuo. Você não pode esperar milagres, treinar 5 minutos e passar dias com o efeito do treino, né, como algumas promessas por aí na internet. Tá? Então vejam bem quais são os seus propósitos e entendam as suas necessidades pessoais. Uma outra coisa é manter os 4 pilares, né? Isso mesmo, 4 pilares dos bons resultados. Comumente dizem que são 3, mas não, são 4. Que é o treino regular, a alimentação equilibrada para auxiliar no alcance do objetivo que deve estar traçado, descanso condizente com o desgaste e o quarto pilar, que é controle do estresse. O nosso corpo ele não vai funcionar de forma eficaz se estivermos em estresse. O estresse ele é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, para manter o nosso processo fisiológico em funcionamento adequado, em situações de risco. É evolutivo, é para autopreservação, então nós temos estresse. Mas se esse estresse for contínuo, o nosso corpo ele não vai metabolizar adequadamente. O nosso processo fisiológico ele vai entrar em decaimento. Né? Em momento de estresse, a primeira coisa que a pessoa vai ter é diminuição do processo digestório. Né? A digestão ela vai cair quase a zero. Toda a energia vai ser direcionada à musculatura esquelética, né? Para o momento de luta ou fuga. Isso é evolutivo. Daí as pessoas sentirem dores musculares, dores nas articulações quando estão em estresse, porque em tempo integral a nossa musculatura está sob efeito do estado simpático, né? Ou estresse, como comumente chamado. Uma coisa que não é aconselhável, mas que algumas pessoas persistem, é o uso de esteroides anabolizantes. Então, se a pessoa ela tem essa intenção, ela deve procurar um especialista para isso, um médico endocrinologista, ou procurar se informar bem a respeito. Inclusive, jamais façam uso de esteroides anabolizantes no início da sua, entre aspas, carreira de treino, porque vocês vão ensinar aos seus corpos que eles não precisam trabalhar tanto porque eles recebem de graça, tá? E não adianta anabolizante sem uma dieta equilibrada. O anabolizante ele é um potencializador metabólico. Se você não tem carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, ácidos graxos, né?
ele não serve para coisa alguma, a não ser para os efeitos nocivos, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Bom, aqui agora são 2 toques mais simples a respeito de como treinar e de uma coisa que é muito importante, o calçado. Há uma desídia nas pessoas que praticam e em muitos treinadores, né? Inclusive educadores físicos que às vezes dão esse vacilo. Muitos avisam e os alunos continuam e eles deixam. Outros sequer aceitam esse aluno. Do que eu estou falando? De tênis macio, né? As pessoas, eu vou usar um tênis macio que é muito bom, é confortável. A questão é que o tênis macio, ele desestabiliza o corpo para treinamentos com pesos, treinamentos de força, treinamentos com carga mais alta, principalmente, eles são extremamente nocivos. O tênis de corrida, por isso ele é chamado tênis de corrida, é para a corrida. Comumente o calcanhar, né, na região do calcanhar, ele é mais macio para que a pisada evite danos articulares, principalmente nos membros inferiores e coluna. E isso vai reverberar no corpo inteiro, em todas as articulações, né? Então você que vai fazer musculação, por exemplo, uma rosca em pé, quando você está com um tênis, estou tentando achar lugar na câmera, os seus pés vão ficar assim, dessa forma, com um tênis muito macio. Isso acontece que vai forçar as suas articulações. Você vai gerar maior desgaste nas suas articulações, principalmente de membros inferiores. Tornozelo, joelho, quadril, lombar e a coluna de uma forma geral e em outros lugares, porque o corpo ele compensa o desequilíbrio. Se o seu pé vai para cá, o seu corpo vai compensar para ele estabilizar. Vai muito para cá, volta para cá. Então você vai ter esse movimento nos seus pés, nos seus joelhos, no seu quadril, na sua coluna, nos seus ombros. E isso vai gerar um desgaste muito maior nas suas articulações. Às vezes as pessoas elas treinam, elas fazem uma rosca, nossa, a lombar está doendo, nossa, meu quadril, uma dor na virilha, uma dor esquisita no joelho, não fiz nada. Percebam se o seu tênis não é muito macio. Então use uma sapatilha, um tênis baixo. Né? Inclusive, em algumas situações, treinar descalço, apesar de ser condenável nas academias, por questões de segurança, o peso cai no pé, apesar que dependendo da anilha, com tênis ou sem tênis não vai fazer muita diferença, né? A menos que caia nos dedos, é inclusive mais aconselhável. Uma pessoa que tem problema no quadril, uma pessoa que tem problema no joelho, uma pessoa que tem problema de coluna, uma pessoa que tem problema articular de uma forma geral, ela não pode, em hipótese alguma, treinar com tênis macio, inclusive no dia a dia. Né? Nós criamos uma cultura do tênis macio, né? Que é confortável, mas percebam que vocês fazem uma caminhada o dia inteiro, estão ali com um tênis leve e macio, mas quando vocês colocam o pé no chão, é como se fosse um alívio, né? Como se fosse uma entrada no paraíso. Isso é nocivo, então tomem muito cuidado com o seu calçado. Use o calçado apropriado. Você vai fazer uma caminhada, uma corrida, use o tênis apropriado. Você vai fazer musculação, vai fazer crossfit, use o tênis apropriado. Tá? Use o calçado apropriado. Bom, findando, um toque também que eu gosto de dar, porque eu vejo que isso virou senso comum. Antigamente era o que pensávamos, né, há 30 anos atrás, mas isso, né, já caiu por terra e tem algumas pessoas que ainda mantêm a ideia de que força excêntrica excessiva. Vou trocar em miúdos e vou dar o exemplo da rosca, né, que é um exercício simples. O que é força concêntrica? Quando você contrai o músculo, você está puxando, apertando as fibras musculares. E a excêntrica é quando você está esticando as fibras musculares, que são as células musculares. Você tem um certo nível de segurança para ter força excêntrica. A nossa evolução aconteceu de forma que nós não precisemos fazer força excêntrica para nos autopreservarmos.
Vocês olhem os primatas, eles vão passar de um galho para outro com os braços basicamente esticados. Eles não vão ficar descendo devagar na galha, como em algumas pessoas fazem exercício de barra. A força concêntrica é que gera o crescimento muscular. Tá? Percebam que atletas de alto nível têm máquinas que não permitem que eles façam força excêntrica. Então a força excêntrica ela é fundamental, sim, mas ela tem um nível. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo rosca, o que ela faz? Ela pede auxílio na hora da força concêntrica, na hora de subir. E na hora de descer, comumente ela também pede o auxílio, ou às vezes nem pede. Se você está treinando para ganho de força, nesse caso, se você está fazendo aí, por exemplo, 4 séries, né, inicial, 4, 5 séries, se na primeira ou segunda você já precisa de auxílio nas últimas repetições, diminua a carga porque você está treinando errado. Então é para a última, penúltima repetição que a pessoa pode precisar de auxílio. E esse auxílio na força concêntrica, tá? Na força excêntrica é ideal quando a carga é mais alta que todos os movimentos de força excêntrica, isso é, antigravitacional, que está esticando, devem receber auxílio. Mas por que isso? O nosso metabolismo, né, o nosso funcionamento celular, ele é constituído de anabolismo e catabolismo. Né? Anabolismo quando eu estou ganhando, catabolismo quando eu estou perdendo energia. As nossas células, né, as fibras musculares, elas têm membranas com invaginações, com buraquinhos, receptores que recebem e enviam coisas essenciais para o nosso ganho e perda de energia. Né? E nós precisamos disso para a recuperação. Nós estamos ganhando, tendo resultados, não no exercício, mas no descanso. Quando nós fazemos força excêntrica excessiva, é só você pensar o seguinte, o seu músculo ele foi feito para contrair, né, para puxar, de certa forma. E de repente você o estica e está fazendo força para contrair ao mesmo tempo. O que acontece? Uma queda de braço até que rompa. Ai, aquela dorzinha gostosa, ardendo. Tem diversos elementos que causam aquilo, né? Mas, quando isso é posterior àquela dor, principalmente aquela vermelhidão, até incapacidade de movimentar, você faz rosca e no outro dia você tá com o braço, que você vem aqui só, você não consegue esticar. Não, o treino foi massa. Não, o seu treino não foi massa, o seu treino foi ruim. Você se lesionou excessivamente. Você precisa desses receptores intactos para que o seu músculo se recupere e se desenvolva. A partir do momento que você danifica excessivamente as suas células musculares, você não se recupera e não atinge os seus objetivos. E aí vem a fadiga e o risco se torna muito maior de lesões mais sérias, de rupturas de peças musculares inteiras, basicamente. Então é fundamental que a força excêntrica, principalmente no treino para ganho de força, para aumento de volume, seja controlado. A força excêntrica ela deve ser controlada. Você está fazendo supino, não é na subida que você precisa de auxílio, é na descida, tá? Então é fundamental que isso seja conhecido. Cuidado com essa coisa de vou fazer a rosca, estou subindo e vou descer devagarzinho, devagarzinho. Você está causando uma fadiga na sua musculatura. E não é só no músculo trabalhado, no corpo inteiro também, tá ok? Então, essas são só pequenas dicas aí, procurem se informar, conversem com o seu educador físico, porque é ele que vai saber do que você precisa e vai te dar o treinamento de acordo com as suas necessidades. Procure o seu nutricionista, né? Se você tem uma lesão, procure o seu ortopedista. Quando chegar no seu educador físico, explique a ele que você tem uma determinada lesão, mostre os exames, porque o educador físico
ele é um profissional da área da saúde e ele sabe, deve saber fazer essa análise. O educador físico, ele mantém e melhora a saúde. O médico cura de feridas, cura as feridas, cura as patologias. Então, cada um no seu terreno, né? Nós não podemos deixar que o médico ensine a treinar e não podemos, como educadores físicos, tentar curar patologias, tá? Então, a menos que tenha uma formação multidisciplinar, claro. Mas, atenham-se ao seu educador. Não fiquem buscando esses cursos de internet, não fiquem ouvindo treino de internet. É engraçado que às vezes tem algumas pessoas, alguns educadores físicos que são excepcionais. E eles, basicamente, não têm seguidores. Por quê? Porque eles explicam de forma minuciosa, os vídeos são mais longos e as pessoas elas querem vídeos curtos que prometam resultados mirabolantes. E isso não vai acontecer com pessoa alguma, incluindo você que acha que vai fazer um treinamento milagroso. Algumas pessoas entraram hoje na ideia do fitness. Lembre-se, o seu biotipo, se for, por exemplo, um endomorfo, esquece dessa coisa de fitness. Você não é próprio para isso. Você pode atingir um baixo percentual de gordura, ter uma definição muscular boa, mas esse não é o tipo de treino que é conveniente para você, porque o seu desgaste articular vai ser muito grande. Você não vai ver um endomorfo em maratonas correndo profissionalmente, assim como você não vai ver um ectomorfo fazendo halterofilismo, tá? Então aí vocês vão entender a diferença de um acompanhamento profissional adequado. E lembre-se de uma coisa, uma dicasinha. A comida, né, o alimento ingerido em aproximadamente 10 graus, ele é muito melhor metabolizado e não gera problemas na microbiota de todo o tubo digestório. E isso auxilia na digestão e melhora muito os resultados no descanso, tá? Então, cuidado com comida quente e bebidas quentes principalmente, tá ok? Grande abraço e bons treinos por aí para vocês.